Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso vídeo de hoje. Nós vamos falar sobre o poder da imaginação. Como usar a imaginação? Hoje nós vamos falar, a grosso modo, dos principais pensadores que trouxeram a ideia da imaginação. Bom, quero dar mais um exemplo para você. Conversei agora mais cedo com uma pessoa muito interessante, um inscrito nosso, um amigo que se tornou, um cliente que se tornou inscrito, que daí se tornou um grande amigo. Ele falando, por exemplo, sobre a imaginação de Elon Musk. Bom, veja bem como o homem mais rico do mundo da atualidade, o Elon Musk, ele saiu do zero para chegar ao homem mais rico do mundo. Como? Vendendo ativos digitais. Ele criou o PayPal, depois ele criou outras empresas para chegar aonde ele está. Imagine você, ele criou a Tesla Motors, o carro movido a energia elétrica. Ele criou em um momento em que a maioria das pessoas gostava de Ferrari, 12 cilindros, achava maravilhoso Lamborghini com tantos 12 cilindros também, e outros carrões maravilhosos, falando aqui de carros, objeto de desejo comum e de fácil reconhecimento. Qualquer pessoa entende isso. Então, era muito falado há 10 anos atrás os carros potentes que gastavam muito combustível. Antes disso tudo acontecer, né, meio ambiente, por aí vai, essas ideologias novas e modernas, são ideologias, não são máximas não, são ideologias. Ele já tinha a ideia de fazer o carro elétrico, e ele fez. Hoje o carro elétrico é esse objeto de interesse do mundo todo. Todas as pessoas que têm um poder aquisitivo XYZ querem ter um carro elétrico. Então ele pensou no passado nisso, da mesma forma que ele criou a SpaceX, uma empresa de foguetes especializada em aeronaves para ir ao espaço e colocar ali os satélites. Funcionou? Funcionou. Ele caiu no mesmo problema de Thomas Edison? Caiu. Muitas pessoas ridicularizaram Elon Musk, acharam que ele era maluco, acharam que ele ia perder todo o dinheiro a jogar fora, ninguém poderia lançar um foguete no espaço a não ser a NASA, os Estados Unidos, a Rússia, a China, ninguém, só esses países poderosos podiam. Ele foi lá, discordando de todos, nem dando atenção para todos, e mostrou, não, a minha ideia, eu criei na minha imaginação e vou transformar esse foguete, essa nave, essa espaçonave, vai levar os satélites da minha rede de internet, pronto, e isso vai funcionar no mundo todo. Todo mundo que quiser comprar a minha antena e ter acesso à minha internet, vai ter, porque eu consegui criar foguetes, meus foguetes, e eles foram para o espaço porque eu mandei. Bom, isso ele criou. Passa o interesse dele de criar, imaginar mais coisas, como uma criança que imagina, só que tem um detalhe. Ele colocou em prática esses sonhos e ele perdeu. Não pense você que Elon Musk criou e com o dinheiro ele foi construir o primeiro foguete e logo depois ele conseguiu o êxito. Não, ele perdeu 3, 4, 5, 6 foguetes ao mesmo tempo. Mas antes de mais nada, o que ele tinha colocado em prática? O poder da imaginação. Vamos lá, vamos falar aqui dos principais pensadores que nós vamos trazer para exemplificar o poder da imaginação e ajudar você a usar esse poder maravilhoso da imaginação e conquistar sonhos, desejos, realizar aquilo que você quer na sua vida. O primeiro deles é Neville Goddard. Neville Goddard, o mundo dos pensamentos. Filósofo e escritor influente do século XX, defendia que tudo o que experimentamos na vida é moldado por nossos pensamentos e imaginação. Neste segmento, descobriremos como nossos pensamentos são a semente da criação e que, ao nos tornarmos conscientes disso, temos a capacidade de direcionar nossa imaginação para alcançar nossas metas mais ambiciosas. Através das técnicas de visualização e afirmação positiva, podemos sintonizar nossa mente com os resultados desejados, atraindo as oportunidades que nos levarão ao sucesso e prosperidade. Esse é Neville Goddard. Neville Goddard é um dos autores que nós mais utilizamos aqui no canal, né, aqui na nossa rede social, para poder trazer para você a visão, o ponto de vista de Goddard, o ponto de vista dele. Tudo que quiser é seu. Então, Goddard já nos traz de cara esse livro que é sensacional. Basta você começar a acreditar nisso. Lembre lá,
que eu já falei, o rei Salomão, use a imaginação, que é o maior poder que o humano tem. Então, use a imaginação, é o que nos diferencia de outros seres animais, tá bom? Bom, a parte 2, a ciência de ficar rico. Você que nos acompanha aqui sabe que eu uso muito a ciência de ficar rico de Wallace Wattles. Aqui, Wallace Wattles tem um dos capítulos sensacionais dele, que ele fala sobre a imaginação. Vou ler um pouco sobre um resumo que nós fizemos sobre Wallace Wattles, para você poder nos acompanhar. Wallace Wattles, autor de A Ciência de Ficar Rico, acreditava que a imaginação é a fonte criativa que pode transformar nossas vidas. Vamos abordar como nossos pensamentos moldam nossa realidade e como a gratidão é uma força poderosa para atrair prosperidade. Ao compreender o poder da mente e aplicar os princípios fundamentais, como o pensamento criativo e o foco na abundância, abriremos caminho para uma vida plena de sucesso e riqueza. Note você, vamos lembrar aqui o último parágrafo. Ao compreender o poder da mente e aplicar princípios fundamentais, como o pensamento criativo e o foco na abundância, abriremos caminho para uma vida plena de sucesso e riqueza. Muitas, mas muitas pessoas questionam, argumentam que aquela pessoa é pobre, eu tenho que fazer alguma coisa, a pessoa está no ponto de ônibus vendendo alguma coisa, ou briga, chora, defende com unhas e dentes o outro. Olha, o que o Wallace Wattles, Neville Goddard, Napoleão Hill principalmente fala isso, desde tantos anos atrás, né? Ele explica o seguinte: quando você foca naquilo que é difícil, é problemático, pobreza, 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 o que se atrai para a sua vida? Mais pobreza, pobreza, pobreza. Você começa a ver, faça essa experiência, você vai começar a ver somente isso, notícias sobre isso. Quem usa muito a expressão pobreza? Políticos. Você confia nos políticos? Em quantos você confia? Hoje, é possível confiar no que um político faz? Fala ou deixa de falar? Não, não é. É muito delicado. Nem todos são assim, mas uma grande parcela é. Então, quem usa muito essa máxima de pobreza é o político. Então, já é assim um ponto que você tem que colocar de interrogação. Bom, então, se você ficar olhando muito para isso, falando muito disso, pensando muito disso, defender minorias, defender aquilo outro, você vai atraindo mais e mais e mais. E qual é o nosso objetivo aqui? Qual é o objetivo de Wallace Wattles, um dos maiores autores? Ele influenciou diretamente Rhonda Byrne, quando ela escreveu o livro O Segredo. E todos os best-sellers que ela escreveu, os filmes que ela fez, foi influenciado diretamente pela experiência, pelos ensinamentos do Dr. Wallace Wattles. E ele diz o seguinte: se você ficar olhando só para aquilo que é um problema, o que vai acontecer na sua vida? Você vai atrair, sentir na sua vida cada vez mais dificuldade, porque você vai estar navegando na frequência, na vibração da pobreza. Aí você vai atrair tristeza, falta, carência, tudo isso vem para a sua vida. Comece a vibrar hoje na alegria, na satisfação, na riqueza. Tudo isso são sentimentos. Sentimentos são seus. Então imagine você, dinheiro é uma vibração. Vibração, entenda isso. Dinheiro é uma vibração. O dinheiro está ali, ele é físico, você pode pegar, tal, ou não, está no banco, ou é eletrônico, por aí vai. Agora, riqueza, prosperidade, satisfação, fortuna são sentimentos. O que acontece? O dinheiro, você tem que ter, você tem que vibrar ali naquele momento, naquela frequência para atrair o dinheiro para você. Eu já explico isso no test drive. Agora, riqueza, fortuna, prosperidade, você não precisa de ninguém, nada na sua vida para se sentir rico, porque é sentimento. Sentimento você tem, é seu. Da mesma forma, você pode ser alegre, pode ser a pessoa que tem menos dinheiro no mundo, deve tudo, mas você pode ser feliz, pode ser alegre, porque a alegria é sentimento, e esse sentimento é nato seu. Você pode utilizar a hora que quiser. A felicidade, a fortuna, sentir-se rico com o que você tem, aonde você tem, aonde você está. Pronto, você já é uma pessoa abençoada, você está sentindo bem com o que tem. Eu já falei em outras lives sobre alguns clientes nossos que
mesmo parecendo, a grosso modo, você vendo, entendendo a situação deles, você imagina, não, eles estão sofrendo, a situação é difícil, não tem dinheiro para isso, que aquilo outro. Mas eles se sentem felizes, se sentem satisfeitos, se sentem ricos, saudáveis. Pronto, para eles basta o mundo em que eles vivem para as coisas crescerem cada vez mais. E elas vão crescendo, passo a passo. Eles não precisam lançar foguetes para a lua, não precisam. Eles precisam simplesmente acordar pela manhã, fazer um cafezinho ali coado, ter a galinha, a horta para cuidar, acabou a história, se sentem felizes. É isso que você tem que colocar na sua mente, porque a imaginação é isso, é você se sentir bem, usar os sentimentos que são seus, tá? Ninguém vai te impedir de usar um sentimento, então você pode usar, você pode ser feliz agora. Imagine você. Mas, como as pessoas são resistentes, elas vão falar, Newton, mas eu não posso ser feliz porque tem 500 problemas na minha vida e no mundo. Vamos lá? Lembrar dos Abraham e Esther Hicks? Foque na sua vida. O que é isso? Focar na sua vida é o princípio do egoísmo. Também, muitas pessoas têm resistência contra o princípio do egoísmo. Ah, eu vou ser egoísta e o outro? Bom, você vai focar na sua vida, porque se você não focar em cuidar a sua vida, você não vai conseguir crescer. E não crescendo e não cuidando, você não consegue alcançar seus objetivos e muito menos cuidar dos outros, que você pensa, olha, fala, deseja estar ajudando ali, que é maravilhoso. Mas o primeiro lugar é você estar bem consigo mesmo, você fazer as coisas para você, para quem está perto de você, que todas as coisas vão acontecer na sua vida e na dos outros. Quando você cresce, inconscientemente, você leva mais e mais pessoas junto de você. Você cresceu hoje, conseguiu trabalhar, usou sua imaginação, conseguiu um prêmio, você comprou um carro. O que acontece quando você compra um carro? Você ajuda o vendedor, a revenda, a fábrica do carro, quem vendeu o banco de couro, quem vendeu o som, quem fabricou isso, que aquilo outro, a gasolina, o posto de gasolina, você ajuda todo mundo. É uma roda viva o consumo. Quanto mais alto, mais ajuda. Então, não se preocupe, não estou ajudando o João. Está assim. Quando você começa a crescer, você evoluiu financeiramente, emocionalmente. Você ajuda milhares e milhares de pessoas sem perceber. Só o fato de você crescer. Agora imagine você, ao invés de crescer só financeiramente, você começou a crescer emocionalmente, espiritualmente, mentalmente. Você aprendeu a utilizar a alegria, a felicidade. Você está aprendendo a manifestar os seus desejos na prática. Principalmente, o sentimento mais poderoso que eu sempre falo, eu sempre vou falar para você. O sentimento mais poderoso, transformador na vida do homem e da mulher é o quê? É a satisfação, contentamento. Esse sentimento, quando você está contente com algo, com uma situação, com sua vida, da forma que está, o que acontece? Você evolui, você manda para o universo uma centena de vezes que você está bem como está. E o universo multiplica isso, 100 vezes, 1000 vezes e manda de volta para você. Obviamente, isso não vem de imediato. O Neville Goddard e o Joseph Murphy têm uma máxima que é a seguinte: quando você fala, quando você pensa e principalmente quando você sente algo de bom, de ruim, da mesma forma, o efeito é o mesmo, você manda isso para o universo. Isso é uma vibração e sai de você e vai lá para o universo. No universo, lá no final do universo, existe um grande espelho, e ele vai voltar, esse sentimento, pensamento, essa palavra que você diz, esse momento de felicidade, ele vai voltar para você, da mesma forma que você mandou, só que ele volta no efeito multiplicado. Por isso que quando eu falo, eu sou próspero, eu sou rico, mesmo que você não esteja sentindo assim, você falou, e a palavra tem um poder tremendo, e você vai repetir várias e várias e várias vezes: eu sou próspero, eu sou saudável, eu me sinto bem. Essa é uma técnica que eu vou deixar para você agora, uma técnica maravilhosa.